Olá, eu sou a doutora Adriana Basso. E eu sou a doutora Fernanda Basso. A minha irmã é advogada. E a minha irmã é médica e administradora. Nós fazemos juntas o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. Há muito tempo a gente já tinha esse projeto e nós trazemos para vocês. Pois é, a gente fala de todos os assuntos relevantes para a sociedade, sem nenhum tipo político ou nenhum outro objetivo que não conversar com você. É do jeito que a gente pensa, para que a gente possa pensar um pouquinho mais ampliado e não apenas com a visão que querem que a gente tenha sobre aquele assunto. Sim, um debate, como a gente está aqui, assim, ó, minha irmã e eu e minha irmã, no sofá da nossa casa, junto com você. E nós falamos sobre medicina, sobre direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica. Sim, com um olhar do advogado, do médico, do administrador e da mulher. Nós temos algumas pautas principais, que são: nós falamos sobre os idosos, sobre violência contra a mulher. Nós falamos também sobre a valorização dos médicos e dos profissionais da saúde. E sobre os profissionais liberais e pequenos negócios. Vamos valorizar os pequenos negócios. Sim, temos um projeto para valorizar os pequenos negócios. Chama-se Juntos com Doutoras. Esperamos vocês para participar tanto das nossas lives quanto desse projeto do Juntos. As nossas lives, elas acontecem diariamente, às 21h21. Propositadamente, esse Sim, horário. Você vai lembrar disso. Estamos em todas as redes sociais. E esperamos vocês para participar. Hoje estamos separadas. Boa noite. Eu sou a doutora Adriana Basso. Estamos aqui no Instagram e no Facebook. Doutoras Respondem. Eu sou médica, administradora e vou chamar minha irmã, a doutora Fernanda Basso, que ela é advogada. Nós juntas fazemos o Doutoras Respondem. Deixa eu ver se ela já se conectou. Me conectei, mas eu me conectei pelo Doutoras Respondem. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que a gente está só se organizando aqui na conexão. Espera só um minuto. Que aqui é tudo... Aqui a gente tá começando a fazer tudo certinho. Pronto! Vamos ver se não fica... Vamos ver se não fica com som, né? Aqui. Joia. Muito bem. Tá entrando aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Olá. Deu certo? Aqui comigo tudo bem. Tá dando microfonia. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui, só um minutinho. Ô Edson, oi. É que a gente está testando uma nova forma. Cada dia a gente tenta melhorar um pouquinho. E de como gravar, de como passar em vários locais ao mesmo tempo. E essa questão da microfonia é sempre um desafio. E aqui a tela aqui ficou ao contrário, Fê, no Zoom. Pronto. Resolvido o problema. Aqui não pra mim, Fê. No Zoom aqui tá Deu errado. certo? No Zoom ainda não. E agora? Deu. E você no... Agora deixa eu ver a sua tela. Pronto, perfeito, aqui. Joia, muito bem. Só ficou meu fio aparecendo aqui. Não tem problema. Vamos nos Prontinho. apresentar então.
Agora, eu acho que a gente está conseguindo atingir uma perfeição aqui, viu? Muito bem. Aqui é o nosso canal que a gente fala para nossa audiência do Doutoras Respondem. Na verdade, o Doutoras Respondem, a gente tem uma conta específica que chama Doutoras Respondem no Instagram, no Telegram, no YouTube. Temos nosso e-mail doutorasrespondem@gmail.com e no Facebook. No Facebook, minha irmã deixa conectado na nossa página porque tem um pessoal que nos acompanha por lá. E aqui no Instagram também fazemos a nossa live. E num futuro muito próximo a gente vai conseguir fazer essa live compartilhada também no Facebook. Eu tenho muita fé, eu acredito. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica e administradora. E eu sou a doutora Fernanda Basso, sou advogada. Juntas nós formamos o Doutoras Respondem. E é pra gente responder mesmo, porque nós falamos sobre os assuntos para que a gente não pense como querem que a gente pense. A gente discute aqui, como irmãs, e há muito tempo temos esse projeto. Hoje nós vamos falar sobre as doenças que pioram na pandemia. Marco, oi, boa noite. Aqui... Opa, que caiu aí. Nós... Deixa eu ver aqui. Não deu certo aqui. Então vamos lá. Doenças causadas pelo estresse pioram na pandemia. Doenças causadas pelo estresse pioram com a pandemia. Certo? Ok. Quais são as doenças que a gente pode causar neste momento de pandemia? Doenças estresse de mãe, eu vou falar. Estresse de mãe eu acho que é o pior. Porque a gente tem que lavar, cozinhar, passar, fazer lição. Se você já tem uma doença de base, ou é hipertenso ou diabético, ou alguma outra doença psiquiátrica, né, uma ansiedade, depressão, isso tudo nesse momento pode piorar na pandemia. Se existe esse estresse, também pode acontecer de desencadear um aumento de compulsão ou anorexia. Então, medidas compensatórias por estar em casa podem acontecer. Então, por exemplo, a pessoa descontar a ansiedade na comida. Come tudo que tiver na frente, principalmente carboidrato. Carboidrato dá uma saciedade fugaz, imediata, e aí acaba saciando, né? Excede um pouco esse momento. Anorexia também, não come para tentar emagrecer, se não faz exercício em casa, então tenta emagrecer e não come. Agorafobia isolada também. Então, olha só, a fibrilação atrial nem sempre, porque tem que ter um desencadeante, né? Se existe uma ansiedade que dá alguma palpitação, não necessariamente é uma doença pela questão elétrica do coração, né? Pode ser pela ansiedade somente. Quem tem essa agonia de ficar em casa, né? A claustrofobia, isso pode sim gerar desencadear essa sensação ruim, tá? A perda do emprego pode gerar uma ansiedade maior, uma preocupação maior. A FA, fibrilação atrial, né, para quem não está acostumado com o termo, ela não vai ser desencadeada necessariamente assim. Às vezes não tem um fator desencadeante assim, dessa forma, tá? Não tem necessariamente um controle, mas para quem tem FA tem que tomar o remédio. Isso não tem muito o que fazer, né? É o controle, remédio bonitinho. Então,
Pode acontecer também o quê? Distúrbios do sono. Ficando em casa, a gente acaba dormindo mais tarde, acorda mais tarde. Então esse ciclo circadiano, ele altera bastante. Isso pode gerar sim um problema de ansiedade no dia seguinte. Uma das formas de melhorar a ansiedade, bom, não é comendo, hein, gente? Senão aquela curva da barriga vai ser a curva que a gente tem que achatar depois, né? Achatar a curva da dieta, não da pandemia. Então, Pode ficar ansioso para ficar às 21h21 para assistir Doutoras Respondem na nossa live, né? Pode. A gente vê todo dia. Isso pode. Uma ansiedade boa, né? Porque a ansiedade, ela é boa quando nos movimenta a fazer outra coisa. Então, quem estiver ansioso neste momento precisa usar essa força, esse impulso para criação. Então, ou criação de artes, então pintura, algum artesanato, ou criação das ideias, novos negócios. É um momento de ser criativo com a própria ansiedade, fazer com que ela seja o impulsionador. A dor como solução para os nossos problemas. Então, se existe ansiedade, a ansiedade vai ser a dor, que vai ser a transformação, tá? Então, vamos supor, qual é o gás que a gente tem para nos mover e mudar? É a própria dor que nos incomoda. Então, se está ansioso, vai fazer da ansiedade a própria mudança. Se perdeu o emprego, está ansioso, é legal fazer desse combinado a transformação. Então, procurar novas formas de novos negócios. Agora, a gente tem muita ideia boa surgindo online, principalmente nesse momento de pandemia, certo? Vamos falar um pouquinho de história? Existiram vários fatos, várias pandemias na história da humanidade. Pandemias, questões bacterianas, então pestes e virais, né? Essas doenças que são de gripe causadas por um animal ou por outro animal. E nota-se que nessas pandemias as orientações eram similares. Medidas de higiene, medidas de contenção, isolamento. Algumas tinham medidas de tomar sol e ventilação, tanto que tratamento da peste, da gripe espanhola, muitos hospitais eram a céu aberto. Então, a medida de sol e ventilação também são questões que eram faladas na época. Parece que a gente voltou no tempo, né? Mas a gente voltou no tempo 100 anos em algumas questões, só que com tecnologia de 100 anos a mais. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo, hoje temos a possibilidade de fazer diagnóstico dessas causas com muito mais facilidade. Eu tô vendo bastante notícia agora do pessoal que faz deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Eu tô vendo o pessoal que faz a questão dos exames no SBO, então faz as necrópsias e eles estão tentando implementar diagnósticos para essa doença de agora. No Brasil são 10 pessoas que fazem esse tipo de exame. Então faz uma cobertura do corpo com plástico, deixa uma parte para que seja feita biópsia. Então necrópsia é análise e a biópsia é tirar um pedacinho de alguns tecidos do corpo para análise. E aí depois recobre aquela parte. Para que isso aconteça, o profissional que está em contato com aquele corpo precisa estar muito bem paramentado. Várias luvas, várias camadas de avental, óculos. Então, o EPI é necessário, porque nós no Brasil não temos uma sala
para exame que seja adequado em pandemia. E precisamos, então, nos preparar para isso com os EPIs. Foram feitos no H1N1, em febre amarela, alguns pacientes da oncologia. Então, tem um banco de dados no Brasil quanto a isso. E é uma proposta então, de fazer isso em São Paulo, já tem 10 casos. E isso é muito legal. Então, é uma forma de a gente tentar lidar com a situação adversa. Assim como a gente falou de uma situação adversa agora há pouco para o nosso participante, de fazer da ansiedade, perda de emprego, uma mudança, a gente faz, então, do nosso problema da pandemia, de não saber informações sobre a doença, uma forma de se movimentar, de modificar, de investigar quais os recursos que a gente tem e o que a gente vai fazer depois. Audrey, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Por que o cadáver pode ter um risco tão grande? Não respira, não dá secreção como suor. Não, mas olha só, vamos supor. Peraí, fala de novo a pergunta aqui, porque o pessoal do Face não leu essa pergunta. Por que o cadáver pode ter um risco tão grande? Não respira, não dá secreção como suor. Não, tem secreção sim. Não é porque a pessoa morreu que ela não transmite doenças e que ela não tem... Até um pedacinho da pele do morto pode ser uma fonte de pesquisa e muito importante para a humanidade. Tá? Então vamos supor, se uma pessoa, quando a gente tem diabetes, se você vai picar o dedo, vai dar lá 180 de destro. Se uma pessoa morreu, se você picar ali, também vai ter um destro. Vai saber quanto que tá o açúcar na pessoa, porque o sangue, embora eles não esteja bombeando, porque teve uma parada cardiorrespiratória, morreu, parou de respirar e de bater o coração. Então, parada cardiorrespiratória, todo mundo vai morrer, né? Mas existem os fluidos, eles só não estão passando, né? Não saem pelo nariz. Agora, tá tendo... Desculpa aí a minha situação leiga, mas eu acho que talvez essa pergunta seja de todo mundo. É mais fácil uma pessoa viva transmitir alguma doença ou a gente pegar alguma coisa de um cadáver? Não temos essa resposta, depende da doença. E quando é uma pandemia e que a gente não sabe a doença, todo e qualquer cuidado é importante. Porque, de repente, o encostar na pele desprotegido já pode ser um problema. Ou um contato com uma gota de sangue pode ser um problema. Agora, o que está questionando no coronavírus é se há uma perda de sentido, de gosto e do olfato. Então, uma das coisas é, você pode até não ter um sintoma respiratório, mas se você tem uma perda de olfato, uma perda de gosto, então significa que o vírus entrando pelo nariz, ele vai para o bulbo olfatório, que é onde a gente começa a perceber o cheiro. E o bulbo olfatório não faz parte da análise quando o corpo vai ser analisado no SVO, né? E agora isso pode vir a entrar a protocolo, né? Então, pedaço de pele também vai começar a ser analisado. Então, assim, não é uma questão só de a gente prestar atenção em como vai ser feito o atestado de óbito, mas como esse óbito chega para análise aos profissionais que estão para fazer informação, porque morrer alguém e ser analisado não é só para uma questão de seguro da família, de saber do que morreu, mas as pessoas que disponibilizam... Legal, Tri. Peraí, essa parte que você falou é uma parte legal do seguro, porque os seguros, eles não cobrem, não dão cobertura para indenização no caso de Covid-19. Isso, faz parte da apólice não cobrir
quando a pessoa morre por pandemia. Embora as seguradoras, no momento que liberaram a possibilidade de cobrir para coronavírus. Tem uma seguradora americana que vai indenizar caso haja óbito por coronavírus. No Brasil ainda a gente não tem isso. Ainda não tem essa... Essa seguradora, ela atua no Brasil, sim. Sim. Entendi. Sim. Se alguém quiser chamar, né, para não fazer propaganda... Aí depende da policy, né? Então, e depende de quando contratou a policy para que a seguradora possa fazer essa verificação. Tá, então o EPI para o morto e para a segurança do que é desconhecido. Sim, o EPI, ele é proteção não só para o profissional que vai atuar no vivo, mas ele é importante para o profissional que vai analisar o morto. Porque o morto também pode transmitir doença. E numa doença que a gente está descobrindo cada vez uma coisa nova, toda preocupação ela é importante. Por isso também que o SVO não pode ficar abarrotado de corpo sem análise. Então, quando há um óbito, precisa levar para o SVO e logo dar sequência na análise. Não sei, assim, em São Paulo a gente tem alguns centros, né? Mas eu não atuo diretamente ali. Quando eu estava na faculdade, eu fazia neurocirurgia no SVO à noite e eu conheço a estrutura daqui das clínicas, mas eu não conheço a estrutura dos outros e também faz muito tempo. Então eu não sei como que hoje está capacitado. O que eu tenho de informação hoje é que precisa pensar nas pessoas que trabalham ali, mas ao mesmo tempo lá é que vai sair muito material para que a gente possa superar e investigar novas coisas. A pergunta aqui, ó. Tem que pôr no contrato. Eu colocaria daqui para frente. Então, mas o contrato das seguradoras é um padrão, né? É a cobertura. Então, cobertura, por exemplo, se falece de um infarto, tem que ter alguns critérios. Tem que ter o exame X comprovando, tem que ter a enzima. Então, todos os critérios de um seguro precisam... Tem as suas entrelinhas, né? Não, mas qualquer seguro, qualquer contrato é importante que você leia. Aqui, vamos usar o exemplo aqui, só fazendo uma alusão. Nessas enchentes que tiveram em São Paulo no dia 10 de fevereiro, muitas vezes você tem lá cobertura por danos da natureza, mas, menos enchente. E aí seu carro não foi coberto. Perdeu, amargou prejuízo. Tinha o seguro, mas não tinha cobertura. Então aí você tem que ver direitinho quando você contrata, né? Não só o seguro do carro, mas o seguro de vida, caso você tenha. Isso. Porque o seguro tem as regras, né? Regras e exceções. E as viagens, né? Que a gente já falou disso daí na nossa live de repatriação, que quando você vai viajar, o aconselhável é que você faça um seguro de viagem. E nesse seguro viagem sempre tem cobertura de atendimento médico, repatriação do corpo, se for o caso, e mais um monte de situações. Agora, outra coisa que eu queria falar surgiu uma notícia, uma publicação de um caso de coronavírus dando uma síndrome que chama Síndrome Guillain-Barré. A síndrome Guillain-Barré é uma doença neurológica que ataca o sistema nervoso, tá? Eu vou tentar falar de uma forma mais leiga para que vocês possam compreender. Ataca, então, a parte periférica. Periférica são as pernas. As duas pernas ao mesmo tempo. Então, é uma neuropatia periférica bilateral ascendente. Essa é a descrição da doença. Então, é que ela vai subindo. Isso a gente já tem caso
de outro tipo de doença, não do coronavírus em si, mas foi publicado um caso. Porque a doença viral, assim como outros vírus, pode dar isso. Então já era até que meio que esperado que esse tipo de reação pudesse acontecer. No entanto, esse caso que foi publicado, até está no meu post aqui no Instagram, esse caso que foi publicado entrou como uma síndrome de Guillain-Barré inicialmente, e aí foi verificar a existência de coronavírus. Então, o que pode acontecer é não ter sintoma respiratório e ter a doença. O que pode acontecer, que também, voltando à questão do SVO, quando morre, o teste do coronavírus ser negativo e a pessoa ser portadora da doença, certo? E nesses testes com imagem, você tem o padrão de vidro fosco, que é a parte do tórax, do pulmão que a gente vê, e na imagem que é captada no morto, no SVO, então faz-se a tomografia e identifica a imagem característica mesmo se o exame for negativo. Então, uma tomografia talvez seja mais eficaz do que ter um teste suave negativo do morto, que é preconizado em fazer até 24 horas. É claro, se a gente pode fazer os dois, melhor ainda. Mas se a gente só tem uma coisa, tem que contar com aquilo. Se só tem o teste, faz o teste. Se faz a tomografia, conta com a tomografia. Deixa eu só falar aqui, Dri, que foi feito só uma coisa, porque o pergunta. raio-x não pega com tanta acurácia como a tomografia. O Marcos fez uma pergunta aqui no Instagram, e eu vou falar também pro pessoal do Facebook, porque eu já respondi ele escrevendo aqui. Ele falou se é possível colocar no contrato essa questão, pelo que eu entendi, de cobertura do Covid-19, que ele diz que ele mesmo colocaria daqui para frente. Aí ele perguntou se é possível colocar essa cobertura num contrato já feito. Aí eu aconselhei, em resposta, que converse com o corretor de seguros, neste caso, e porque agora existem essas coberturas. Ontem mesmo a gente já falou que o governo brasileiro falou para os planos de saúde para eles cobrirem o tratamento do Covid-19, que não faz parte do rol de doenças cobertas pelos planos de saúde. Então, isso não precisou de um aditivo, porque foi uma decisão do governo. E as operadoras de saúde, elas têm que acatar. Neste caso, é uma obrigação. Agora, num contrato que é uma situação particular, você contrata quando você quer, aí o ideal é que você faça isso através de um termo por escrito, que é um aditivo ao contrato, mantendo as outras cláusulas e acrescentando esta, caso o seu seguro, caso a companhia que você tem o seguro, tem essa cobertura. Tá, e sobre esse caso da síndrome de Guillain-Barré, sim, foi um caso isolado. Então, assim, na medicina é assim, se a gente acha um caso isolado, a gente publica. E aí a outra equipe de um outro país, de um outro hospital, quando acha um caso assim, diferente, pesquisa nas publicações médicas, tem um banco de dados lá de várias publicações de artigo, e vai ver, puxa, tem um caso lá, o meu tem todo jeito de ser igual. Então, aí formou o segundo caso, aí outro caso, então aumenta o número de pesquisa. Com esse aumento de pesquisa é que a gente evolui na medicina. A gente consegue ter, então, comparação com outros países, com outros serviços e fazer a evolução dos casos e ver as novas doenças. Outra coisa que pode acontecer eu vou falar de dois aspectos. Primeiro, em questão de coronavírus, as doenças de pele, os sinais de pele que podem acontecer
são assim, sem uma coisa específica. Pode ser um vermelhão, pode ser um arroxeado na ponta dos pés, podem ser umas bolinhas roxas. Então, tem vários nomes específicos que a gente dá quando a gente vai escrever o diagnóstico, os sinais. Mas esses sinais, eles servem para várias doenças. Então, se você tem uma manchinha vermelha na pele, isso não significa que você tem coronavírus. Tudo a gente tem que ter um quebra-cabeça, são várias peças. Para a gente dar o diagnóstico em alguém, tem que juntar um monte de coisa. Por isso que quando é uma doença que a gente não conhece, fica muito inespecífico, né? Agora, se você junta uma paralisia bilateral, que é a síndrome de Guillain-Barré, se junta manchinhas na pele, doença respiratória, como se fosse uma gripe, uma dor de cabeça imensa, você entende? E vai formando todo esse quebra-cabeça junta para que a gente possa falar um diagnóstico, né? E nesse momento que a gente fica mais isolado em casa, que a gente fica com mais tensão, algumas doenças podem aparecer, ou se você já tem um diagnóstico, pode dar um surto. Por exemplo, tem gente que tem asma e por um exercício aumenta, ou pela poeira aumenta, ou pela ansiedade também aumenta. Queda de cabelo pode acontecer. Daqui a pouco, quando todo mundo sair do isolamento, muita gente vai procurar consultório por causa de queda de cabelo. A queda de cabelo ela pode acontecer difusa, então assim, cai em lugares separados do couro cabeludo, ou pode acontecer em placa, então alopecia areata que a gente chama. Em placa quer dizer o quê? Um tufo cai de vez, em várias partes do couro cabeludo. Então vários tipos de queda de cabelo pode acontecer daqui para frente. Psoríase. Que desesperador isso, hein? Isso é desesperador. Então, nesse momento é bom até, assim, verificar a alimentação, né? Se você compensar, lembra que eu falei da compensação da alimentação por uma compulsão? Aí vai para o carboidrato, então não vai ter o nutriente suficiente. Se não vai ter o nutriente suficiente, logo mais vai ter a queda de cabelo, com certeza, por esse motivo também, por falta do nutriente. Tá? O estresse, né, Dri? Isso, o estresse mais a falta de nutrientes certamente vai cair cabelo. Não tenha dúvida. Cabelo, unha. Cabelo, unha ficam mais fracos mesmo. Caindo a barba. Olha, tem aqui, ó. O meu tá caindo da barba, nunca acontecido. Isso. Cabelo. Eu nunca tinha imaginado queda de pelo de barba. Pode cair da sobrancelha, do cílio, da barba. Porque o cabelo é um pelo, então toda a parte de pelo pode cair, né? Então a barba realmente pode dar sinais de ficar área sem barba por conta dessa queda mesmo. O estresse ele pode dar a queda também com falha na barba. Sabe, assim, criança, quando muda de escola, quando o pai se separa, isso é muito comum de acontecer, viu? Então, nesse momento de pandemia, também olhar as crianças, se elas estão passando bem, se elas estão lidando bem com isso, de não poder brincar com todas as crianças, os seus amigos. E isso daí impacta mesmo na nossa reação com a pele, com como a gente responde nesse momento de pandemia. Então, é um trauma também para a criança não ir para a escola e brincar com os amigos, né? A criança tá de férias, né? Pois é, não é? E não é esse momento, né? Uhum. Doutora, boa noite. Você falou criança, eu lembrei. Lembrou? Fala pra gente. Então, assim, a criança, ela pode também ter a compulsão, viu, gente? Compulsão não é só de adulto.
O adulto pode ser mais consciente do que a criança. A criança, na ansiedade, não poder brincar com os colegas, ou às vezes tem irmão que mora em casa separada, e aí acaba tendo mais um consumo de carboidrato e para compensar. Trabalhei em uma creche e tinha um menino de 2 anos com psoríase. Tá, nessa idade a psoríase é mais difícil. O que é psoríase? Psoríase é uma doença inflamatória que dá na pele, tá? Ela confunde. Tem muita gente que começa achando que é micose e vai passando um monte de pomada antes de ir ao médico. Daí chega lá, a doença tá toda mudada. Tá? Ele tinha devido ao sistema nervoso. Né? O fundo emocional, ele pode gerar tanto aumento da psoríase, queda de cabelo, pode dar crise de asma, pode aumentar a acne, gente. Pode aumentar a acne também, porque daí o corpo ele vai reagir produzindo mais secreção e aí pode aumentar assim a acne. Então, o fundo tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas agora nessa época de inverno, que a gente vai entrar daqui a pouco, começam a ter mais essas doenças respiratórias, né? Puxa. Tanto é que o governo antecipou a campanha da gripe, né? Para poder não ter essa pandemia cruzada. E as pessoas, assim, elas podem confundir. Às vezes, se tem uma criança em casa, ela já tem essa tendência mesmo de asma e tudo, e aí já vão achar que a criança tá lá com Covid-19. Tem que tomar muito cuidado com os sintomas, né, Dri? Os sintomas são de confundir mesmo, né? Uma falta de ar, ela pode ser por várias coisas. Uma tosse pode ser por vários motivos, tá? Então, paciente que é atópico, que a gente chama, que tem dermatite atópica, nesse momento também por estresse pode aumentar a dermatite atópica e também a questão respiratória. Agora em outono, que aumentam as doenças respiratórias, pode ser um fator muito de confusão em questão asma, e vai para o pronto-socorro por uma crise de asma e já acha que está com coronavírus. Aí o mais ideal, então, é que você tem esses sintomas, tem essas coisas, tente fazer um teleatendimento antes de sair de casa com uma criança, né, ou um idoso, principalmente, para poder... Isso, o teleatendimento nesses casos é uma triagem muito importante. Não é que você vai evitar a pessoa de ir ao pronto-socorro, mas você vai com uma segurança um pouco maior, você filtra um pouco a informação, às vezes até dá um tempo para que a pessoa não vá com sintomas muito leves, que são desnecessários de ir para um pronto-socorro, porque daí sim lá pode piorar ou adquirir mesmo outra doença, que no caso o que é temido é o coronavírus agora. De ontem, uma pessoa foi cuidar de uma outra que foi diagnosticada com Covid, e essa pessoa que a diagnosticada se curou e a outra veio a óbito. Então não é isso que a gente quer, né? Então isso é uma coisa muito comum mesmo, né? Por isso que a gente fala que só deve procurar o sistema de saúde quando tem alguma coisa. Se fim de atendimento, está se arriscando a ter problema, né? Então vá ao pronto atendimento se tem alguma coisa. Tem uma frase aqui do Paulo. Ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou que o ideal é que as pessoas evitem alimentos gelados neste momento. Olha, se você for ver, a Dinamarca, o povo toma sorvete lá. Isso que eu ia falar. Sobremesa. Sobremesa é sorvete, né? No inverno toma sorvete. Um gelato, né? Nossa, imagina. Então, eu não sei se é isso. Agora, se você for ver os orientais, até a água que eles bebem é na temperatura interna do nosso corpo. Eu morei na China um tempo, né? Que eu fiz a especialização em medicina chinesa lá.
E lá nos hospitais tinha o bebedouro de água quente. Então cada um leva a sua própria caneca com chá. Gosto muito de um chá chamado Oolong. E esse chá você põe a água o dia inteiro. Então a água que se toma ali é água de chá, água quente. Eu acho que vai de organismo para organismo também, sabe? Então tem gente que é mais suscetível e toma água natural. E a questão da imunidade, Tri, como é que a gente faz? Se a gente está falando de doenças nessa época, a alimentação das pessoas não tá lá aquelas coisas, vem a ansiedade, sabe, junta aquele monte de coisa. Aí as pessoas começam a comer mais carboidrato. Ou briga, né? Como é que a gente faz? Se não desconta no parente, desconta na comida. Tem que tomar cuidado. Ou nos dois. Né? Então, mas e aí? E como é que a gente faz para tentar aumentar a imunidade nessa época? Olha só, não existe uma receita de bolo para todo mundo, mesmo porque a gente não sabe como cada um se comporta, e não existe o milagre, tá? Então tudo é caso a caso, mas a gente sabe que qualquer doença viral básica, uma gripe, um resfriado, repouso, hidratação, boa alimentação, vitamina, joia? Então isso é o básico, mas as classes da medicina falam que não tem uma receita de bolo específica. Aí depois a Associação Brasileira de Nutrologia publicou algumas vitaminas que podem ter algum efeito benéfico, né? Vitamina C, vitamina D, vitamina E. Vitamina D não é vitamina, viu, gente? A vitamina D tem um nome chamado vitamina, mas é como se fosse um hormônio, porque ela vai agir em várias coisas, até no cabelo, e emagrecer ajuda. Então, só que não é para você seguir tomando vitamina D sem ter um acompanhamento médico, porque vitamina D pode dar problema. Se ela tiver em excesso no nosso corpo, você não pode ter contato com o sol, né? Dá problema até nos rins, por exemplo, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Falando nessa questão de sol, e agora que tá todo mundo dentro de casa, quem não mora em casa, mora em apartamento, como é que faz? Porque a gente também tem que tomar um banho de sol. Fica lá na janelinha esperando o sol bater? A vitamina D a gente pode transformar e formá-la de vários aspectos. Ou é tomando gotinha, ou é através da pele com o sol, com o estímulo do sol, ou pelo leite. Mas a questão da indução via sol, ela é muito pequena, então não precisa ficar se esturricando no sol. Tanto que, por muito tempo, ficou uma briga entre clínico e dermatologista para ver a vitamina D. Então tá, então você fica lá no sol para repor a vitamina D, mas aí depois aparece com câncer de pele. Você entendeu? Então essa briga, agora que está entrando no consenso, que dependendo de como você tem o câncer de pele, ou já tem história familiar ou história própria de câncer de pele, é melhor repor via oral ou de injeção, né? A população pega mais gripe em países frios ou em países de clima tropical ou quente. Não é a questão do clima, mas é a questão da sazonalidade. Outono e inverno são as doenças mais... É o momento mais propício para que essa doença viral aconteça, né? Mas doenças respiratórias, doenças respiratórias. Não é porque... Por que a gente está dando antibiótico agora numa doença que é viral? Não faz sentido dar antibiótico numa doença viral, mas neste caso dá porque a doença pode complicar com uma infecção, pneumonia, e aí sim trata com antibiótico, tá? Mas se você tem uma gripe, não adianta chegar lá no pronto-socorro e falar quero bezetacil. Sinto muito, não faz sentido.
Não vai matar nada. Ele fez uma outra pergunta aqui, o Paulo. Ele falou assim, mas a probabilidade de pegarmos uma gripe consumindo algo gelado não aumenta muito? Não tem essa. É uma questão de indivíduo para indivíduo. A nossa mãe, por exemplo, ela não pode mesmo congelado de jeito nenhum. Bateu um ventinho, aí, já era. Bateu um ventinho, ela já fica lá com coriza, com a tocinha e tudo, né? Uhum. Então, é dela. Agora, o nosso pai já é diferente. Ele já gosta do gelado. Aí vira os dois, aquela briga. Daquela coisa de família. Nossa, aí pega fogo. Um falando pro outro. Né? Uma outra coisa que eu não falei nesse momento de estresse, às vezes é mais fácil a gente aguentar a dor do corpo física do que a dor do problema, tá? E agora, com essa situação, ou perdendo emprego, ou uma dificuldade, falta do medo do futuro, as pessoas se arranham ou puxa cabelo. Então, às vezes, aquela questão de cair a barba, quando vai pro consultório... E a pessoa não percebe, né? Não percebe. Acha que... E tenta... Tem muita gente que fica assim, ó, se cutucando, né? Isso. Tira da sobrancelha, tira da barba, tira do cabelo. Então, às vezes, está achando que tem uma doença de fora para dentro, mas é uma compensação de si mesmo para o problema que não está dando conta, tá? Então, vamos olhar entre nós, familiares, se isso está acontecendo. Porque, e também... o ideal que eu tenho visto aí, que eu conversei até com alguns outros profissionais da área da saúde, o que eles me falaram, que eu achei bem bacana de compartilhar aqui, é tentar manter a sua rotina normal. Acordar, né? No horário. Na hora que você acorda. Se você trabalha das 9 às 5 e tem aquela 1 hora de almoço, você não está de férias na sua casa. Só mudou o lugar, tentar né? manter... Isso, E assim, você conseguir limpar a tua casa trabalhando fora, não é porque você está dentro da sua casa agora que você vai continuar fazendo, além de muito mais do que você já fazia. Isso. Então, assim, a questão de se machucar chama-se escoriação neurótica, tá? Então, essa é uma outra coisa que pode acontecer nesse momento de a pessoa se machucar. Crianças também podem se machucar. Fazer, a gente chama isso de dermatite artefata. Então, ou se corta, pega vela, e aí a criatividade é imensa, né? Então tem umas lesões no corpo que a pessoa faz em si mesma porque não está aguentando o sofrimento de estar naquela situação. O mais delicado que eu vejo hoje é a preocupação, né? É aliar o estresse, o medo do futuro, e aí as consequências vêm. Então, às vezes a pessoa ela não está conseguindo se olhar para ver qual é o problema que ela está sentindo, que ela está tendo, as consequências, a queda de cabelo, as unhas fracas. Aí vai achar que é o detergente que ela está usando que não é bom, porque ela comprou uma outra marca para economizar. Vai achar que é um monte de coisa desse tipo. E na realidade é mais um quê psicológico. Essas doenças não são novas, tá? Já existia antes de coronavírus. Só que nesse momento, quando todo mundo está se reavaliando, avaliando o comportamento de si mesmo, como que lida com o outro, com o seu familiar, na sua comunidade, esse despertar para essas doenças, para esses sinais, isso também é importante agora. Sabe uma outra coisa que eu queria falar, que eu percebi bastante? Em alguns casos, os dermatologistas, eles dão alguns diagnósticos do tipo, a pessoa vai lá e tem um monte de escoriação na pele, tem essas feridas que a pessoa não percebe, e aí o dermatologista vai e indica para o paciente que ele passe com um psicólogo, com um psiquiatra.
E aí o paciente fica ofendido com o médico e fala assim, aquele médico não é bom, tá achando que eu sou louco. Ou peraí, né, Dri? Não é porque você vai passar por uma terapia, muito pelo contrário, aliás, eu acho que terapia é uma coisa tão gostosa. Olha só. É o momento que você... Deixa eu te falar uma coisa. A pele, ela nasce no mesmo lugar do sistema nervoso. Então, aquela expressão sentir a flor da pele, ela existe sim. Tanto, tem até um vídeo no meu YouTube que eu falei sobre isso, emoção à flor da pele. Então, a gente sente, a emoção nossa também vai ter alguma coisa na pele. Até quando a gente fica ansioso por falar em público, não dá aquele vermelhão, aquele calor que sobe assim, então também tem a resposta na pele, tá? O corpo fala, a pele mostra, né? De dentro para fora mostra, tá? Então existem relações. Não fique ofendido, então, caso você passe em alguma consulta e você tenha um aconselhamento do médico para que você procure uma terapia ou um hobby, algum lazer, porque você precisa. O próprio médico já começa a medicar. Eu dou muito fitoterápico em casos em que a doença tem um fundo emocional. Porque pela antroposofia, pela medicina chinesa, a gente consegue fazer alguns diagnósticos e linkar as coisas, né? Então já pode sair medicando. A antroposofia, por exemplo, tem medicação para estresse, para fundo emocional injetável. Então, injeção dá para dar também, né? Deixa eu falar duas coisas aqui antes. Teve uma vez que o meu olho mexia tanto, e era involuntário. E eu comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus, vai me dar alguma coisa, vai me dar uma paralisia no rosto, não sei o quê. Fui num oftalmologista. O oftalmo virou pra mim e falou assim, eu tenho um remédio excelente pra você. Aí eu falei, me fala, doutor, o que você falar eu vou fazer, porque eu não aguento mais ficar com esse olho mexendo assim, aquela coisa de estresse, aquela desesperador. Aí o médico vira pra mim e fala assim, chazinho de camomila. Aí eu saí de lá, mas eu saí arrasadíssima. Falei, eu não vou chazinho de camomila, eu vou camomila na veia. Porque eu fiquei nervosa até na coisa da... na consulta, né? E eu não tinha me deixado, eu não tinha prestado atenção. Que isso que eu estava tendo, que era aquele tremor nos meus olhos, que era involuntário, na pálpebra, era algo vindo de estresse. Foi antes de eu ser médica, hein? Tá bom? Há muito tempo antes. Isso daí foi lá atrás, no começo da minha carreira. Mas enfim, aí... isso daí, é só para poder falar que casa de espeto, ferreiro de pau, né? Muitas vezes a gente não faz pra gente mesmo, a gente não se diagnostica muito bem e tem médico na família, né? A gente melhor não perguntar e nem atrapalhar. Mas agora que você estava falando disso, me veio a cabeça. Lembrou, né? E aí, tem um nosso amigo aqui que pediu desculpa pra gente. Obrigada mas ele pelo teve elogio. Que sair da nossa live. Foi pro sofá. Porque a esposa dele, senão ele ia pra casinha do Totó. Mas tem importância. Chama ela pra amanhã assistir. às 21h20 a gente tá de volta. Então a gente falou sobre alteração do sono, alteração do humor, alteração do apetite, sinais na pele, diagnóstico de coronavírus de uma outra forma pelo SVO, com tomografia, com ultrassom e biópsias. A gente falou sobre acne, asma, alopécia, dermatite atópica, psoríase. O que mais que a gente falou? Tudo isso, hein? De diabetes, imunidade, vitamina D. Isso aqui não pode tapar. Queda de cabelo. Eu gosto de responder todo mundo. Teve uma outra pessoa que perguntou pra gente assim, se aquelas vitaminas efervescentes, tá. se elas valem alguma coisa, isso aí é só gasto de dinheiro. É legal essa pergunta, hein? Eu não gosto, por quê? Primeiro, o gosto fica do adoçante. Ô, Paulo, vou falar uma coisa pra você, viu? Desculpa, Adri, eu li uma outra aqui que o Paulo brincou comigo.
Você já responde essa. O Paulo falou assim: o duro é quando você vai no barzinho e o rapaz acha que você tá piscando pra ele. Não tá, né? Porque o olho fica mexendo. É o olho sozinho. que tá tremendo. Tá nervosa. Mas você sabe que o negócio começa a mexer, você não sente. Depois ele para e você acha que tá todo mundo prestando atenção em você. Não, é só você. Mas é mais fácil um correr elegante. A pessoa da época da. E aí, Drica? Voltando à vitamina C, eu não gosto e não prescrevo, a não ser que tenha outra opção. Não tenha outra opção para a pessoa naquele momento. Mas eu prefiro manipular e aí eu ponho também na dosagem que eu quero. Né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu não gosto de dar é gominha para criança. Aquelas gominhas de vitamina C tem muito açúcar. Então, e a dosagem de vitamina C é super baixa. Então eu prefiro não prescrever. Tá? Isso é o meu jeito, tá? É o meu jeito. Né? Não, mas assim, não é por nada, porque a Adriana também é minha médica, eu já falei isso daqui também. Que ela foi uma das razões que me levou para o direito médico e da saúde, né? A gente faz o tratamento em casa com fitoterápicos. E meu filho, ele é criado com gotinhas o tempo todo. São gotinhas que não tem gosto de nada, coisa nenhuma. A única coisa que você tem que ter uma disciplina enorme, porque você tem que tomar de tempo em tempo. Não adianta você tomar hoje e tomar depois de amanhã. E aí, vai. Drica, tem uma pergunta aqui no Facebook, olha que bacana. Facebook, diga. Ela falou: estou como se fosse espinhas, pontos vermelhos por todo o rosto. Acredito que seja por estresse referente à pandemia. Pode ser? Pode ser. E também, assim, não só pelo estresse, mas dá uma olhada no que tá comendo. Às vezes aumentou o carboidrato, o intestino não tá funcionando bem. Comida oleosa, ou muito carboidrato, ou achocolatado. Então dá uma olhada no que tá comendo, porque isso influencia sim. Então aí tem alguns aspectos, né? Ou tá estressado e o corpo já responde, ou tá estressado, comeu errado e o corpo vai responder. Rodrigo, uma outra coisa assim, eu sei que o nosso tempo também já tá ficando no acabando, final, né? Aí, uhum. Mas uma coisa que eu queria te perguntar. A sua imagem virou aqui pra mim. No Zoom, a sua imagem virou. Acabou a bateria do meu celular, que bacana. Eu esqueci de pôr para carregar. E aí, as mulheres nessa época, quando a mulher passa por um estresse muito grande, é muito normal que ela tenha uma diferença aí no ciclo menstrual, que ela comece a ter mais esses sintomas da TPM, né? E então, assim, de repente, um dos sintomas da TPM é mesmo espinha, barriga inchada, nervoso. Então, eu acho que eu não sou a médica daqui do Doutoras Respondem, né? Eu falo acontecer, pode acontecer sim. Se já tem uma tendência a ter mais a questão pré-menstrual, nesse período pode aumentar sim. Entendi. Porque essa questão da menstruação é uma coisa que... Imagina agora, ó, já tá uma fase difícil a convivência, que tem muito casal aí que agora que tá se conhecendo de verdade. Aí vem a mulher e entra nessa fase do estresse emocional, mais sintomas de TPM, não vai ter nem chocolate que ela pode comer, porque não pode sair direito para comprar. Aí não tem outras coisas que ela pode fazer para poder se acalmar, porque não tem nem como fazer exercício direito. Dá para tomar colágeno com sabor, né? Sabor de chocolate. Então, mas aí você vai chocolate, ter que ligar tangerina na farmácia e tem entrega online. Dá para fazer. Entendi. Doce de leite, então, chocolate e tangerina. O que daria para aconselhar para a Liliane? Porque assim, nessa questão do rosto dela e tal, o ideal mesmo é que ela tente uma consulta com algum médico por teleatendimento, né? Sim, claro.
porque aí vai ver cada caso a caso e fazer uma prescrição específica, porque, gente, quantidade de produto para tratar é imensa, né? O que a gente vai escolher depende de cada um, porque aí tem a textura, tem o cheiro, tem ver a rotina de como que vai usar, porque para um fica mais fácil utilizar dessa forma, outro não gosta da textura, sérum, gosta do gel e assim vai, né? Tá? Mas uma coisa que a minha irmã fala que eu acho que a gente tem que fazer, independente da gente estar na rua ou estar em casa, use o que, Drica? Protetor? Protetor solar, né? Usa assim. Ainda mais se tiver melasma, né? Melasma vai ficar todo mundo no computador, aí o melasma aparece mais. Porque a luz do computador também pode dar problema na pele, né? Pode dar problema, sim, de aumentar mancha. E existe também suplemento que a gente dá que melhora a questão das manchas. Aqui teve uma outra. Gente, é tanta coisa legal para falar, né? Nossa, olha como que a gente... Você viu quanto que a gente falou de um monte de coisa? Olha, perguntaram, isso que eu não tinha visto, qual é a diferença entre fitoterápico e homeopatia? Então, isso é legal. Então, o fitoterápico é que assim, fito é de planta, né? A homeopatia usa também metal, mineral. A antroposofia também usa fitoterápico, mais metal, mais mineral e até, dependendo, parte de animal. Mas assim, é tudo controlado pela Anvisa, tudo bem estruturadinho. Então, o fitoterápico é planta, homeopatia utiliza não só fitoterápico, mas outros componentes. Você sabe uma curiosidade aqui que eu vou falar, que é rapidinho também, antes que acabe nosso tempo? Tem 10 segundos, Fê. Esses fitoterápicos e os outros, homeopatia, também tem álcool. Então tem que tomar cuidado, se você for parado numa blitz... Tem que tomar cuidado com o que toma e tem alguns que são à base de glicerina, então não tem problema. Gente, muito legal, a gente pode voltar a falar sobre isso, de repente uma live só sobre fitoterápico. Um beijo, até amanhã, tudo de bom? Vou mostrar a Adriana aqui, ó, para falar. E é isso aí, gente.